Olá, amados, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou aqui mais uma vez com uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de muita importância em nossos dias. Até porque é uma recomendação única do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de dizer que essa fosse uma das primórdias da mensagem do Senhor Jesus Cristo diante da convivência que ele esteve com os escribas, com os fariseus, com os hipócritas. Mas antes de eu iniciar esse assunto, eu quero contar um fato muito interessante. É pouca coisa, até porque nem todo mundo está suposto a ficar atento ou querer, mas eu sempre digo assim, eu acho que o que te interessa, o que não te interessa não é de sua conta, por certo você não vai demorar. Mas deixe-me dizer uma coisa, eu estava em um determinado ponto e uma pessoa do nada, do seu ego, da sua insatisfação interna, abriu a boca e disse, se os evangélicos fossem mais unidos, eu tinha certeza que o curso da história seria completamente diferente. Eu parei, inclinei e a curiosidade trincou. E eu perguntei, por que você está dizendo isso? Ele disse, eu sei que você é evangélico. E você sabe do que eu estou dizendo. A falta de união, de consideração, de respeito entre os irmãos, é um falando mal do outro, é uma confusão, não quero generalizar, ele usou palavras tamanha, mas a realidade, eu moro ao lado de cristãos, eu convivo, trabalho, e são poucos os que eu posso apontar no meu convívio, no meu relacionamento, dizendo que é um crente de verdade, ou quem sabe dizer que não procederia desse jeito. Mas se eles fossem mais unidos, respeitassem uns aos outros, seria muito diferente. Aí o ônibus dele chegou. Analisando toda essa performance do argumento, a gente fica querendo concordar com ele de fato. E às vezes eu não nego em dizer que o ser humano é o ser humano. E muitas das vezes ele é como um calango, como um produto do meio. Ele, para não ficar fora de certos assuntos, ele se infiltra e acaba sendo filtrado no assunto. E concorda com uma coisa e concorda com outra. No nosso meio também não é diferente. Tem gente que não tem consideração com ninguém, fala com você quando não quer virar as costas, descarta você. Eu não quero dizer para você que eu nunca passei por isso, eu passo por isso constantemente, parece que já se tornou um hábito costumeiro de eu viver entre pessoas que, na verdade, não têm a mínima consideração para com a minha pessoa. Mas o que me chama a atenção não é exatamente o fato da convivência. Eu já estou tão acostumado a me relacionar com pessoas, com pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, muitas pessoas. E na realidade a gente sente, somos humanos e sentimos, temos emoções e sentimos muitas coisas que não é diferente. Talvez eu com você tenha um motivo de parar, sentar e dialogar. Temos amigos, se eu for citar o nome deles aqui, que você percebe que quando você chega, você é bem-vindo. Ninguém olha seus defeitos facial, porque eu tenho dificuldade para me relacionar com minhas imperfeições, seja ela visível, seja ela invisível. Até porque, não sei se é um defeito ou se é uma virtude, mas o complexo de perfeccionismo, para mim, ele é muito cobrado. E eu acho isso também um exagero da minha parte, mas enquanto eu estiver policiando-me a mim mesmo e analisando que alguém esteja me observando, eu acho que eu vou andar sempre melhor.
e sempre me adaptar com situações que eu já estou orientado pelo que diz a Bíblia. Por exemplo, aqui Jesus no livro de Mateus, no capítulo 5, eu uso muito ele, e o versículo de número 20 disse Jesus da seguinte forma, ele diz de uma maneira tão direta, que chega na realidade trazer um constrangimento na figura do que você tenta entender muito mais além. Ele diz assim, porque vos digo que se a vossa justiça não excede a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. A palavra que me chama a atenção, se a vossa justiça não excede, não for maior, se no julgamento ela não exceder limite nenhum dos escribas, dos fariseus, não tem diferença. E o que me chama a minha atenção é observar com nitidez a expressão que Jesus está dizendo. Então, quando eu olho essas palavras, se a vossa justiça, ele fala diretamente comigo, Jade, se a vossa justiça não excede a dos escribas e dos fariseus, gente, a inteligência da palavra, porque sabedoria é uma coisa, inteligência é outra. Tem gente que é inteligente, mas não tem sabedoria. Tem gente que tem sabedoria, mas não tem inteligência. As duas, em Hebreu, em Provérbio, você vai perceber o Salomão dizendo, ele fala da sabedoria e ele fala da inteligência. Sabedoria é um conjunto de regras e normas que você põe em prática diante de um conceito de comportamento pessoal, sem dúvida alguma. Mas evidentemente que a inteligência para poder fazer essa administração, tem gente que toma curso para fazer cursos para fazer administração pública, entendeu? Administrar os negócios dos outros. Mas será que a sua vida está administrada? Essa é uma pergunta fundamental. E muitas das vezes a gente não sabemos administrar. Eu recentemente vi uma matéria em reportagem e vi um ator ele dizendo que na verdade precisava construir um segundo ator. Porque ele é aquele que atua na televisão, mas ele precisava daquele que atuasse no meio das ruas quando encontra com seus com o seu público, com os seus admiradores, com aqueles que o elogiam, com aquele que gosta do seu trabalho. Ele disse que ele precisava fazer isso, porque é o seguinte, ele, além dele ser humano, algumas pessoas não entendem isso. E às vezes eu vejo na rua e ele não está com aquele ar, com aquele ânimo, com aquele jeito, para poder se relacionar com o seu público admirador. E eu achei aquilo ali interessante, a matéria me chamava muito mais atenção, e eu começava a me colocar no lugar dele. Porque temos problemas individuais, problemas sérios, que muitas das vezes você que está administrando, não sabe do que está se passando. Eu não tenho um hábito de visitar a igreja nenhuma sem que eu seja convidado. Não, ir por ir eu fico em casa. Eu tenho uma congregação, eu congrego, tenho uma igreja, eu congrego, entende? Tem irmãos, tem crente, tem levita, tem tudo na minha casa. Eu não preciso de nada do lado de fora. Alimento tem lá bastante, a cesta está cheia de pães. Entende? Então eu não preciso ir. Para mim ir, eu tenho que ir como utilidade. Eu tenho que ir para ser útil e ajudar na contribuição da obra de alguma forma. Do contrário, eu fico em casa. Se me convidarem, dentro das possibilidades que me dá o direito de eu ir, eu vou ir com muita satisfação, isso é óbvio. Mas a verdade é que a minha casa eu já conheço todos que moram lá. Eu costumo dizer, de uma maneira cômica, né, pode-se dizer assim, divertida, que eu conheço todas as tocas onde todos os animais perigosos têm em minha casa. Tudo que é perigo, tudo que pode machucar os meus pés, morder o meu calcanhar, morder o meu pescoço, clicar nos meus olhos. Então eu já conheço tudo. Há um detalhe sobre cada um ponto desse que eu estou dizendo, que eu não vou entrar em pontos agora. Mas é uma realidade, eu tenho em casa tudo o que eu preciso. Eu não preciso ir da casa de fulano, na igreja de cicrano, ir por ir porque a porta está aberta. Igreja, todo mundo entra.
Se o porteiro não prestar atenção, entra cachorro, gato, periquito e papagaio. É verdade, sim, porque a entrada é porta. Mas na presença de Deus só entram os interessados. Para ouvir a voz de Jesus Cristo só entram os interessados. Entende? Então é muito interessante você saber discernir essas questões para que você se alimente com eficiência, se a vossa justiça não excede a dos escribas e dos fariseus e dos hipócritas. E outra coisa interessante você saber, que é a turma dos fariseus, do mesmo jeito que eles brigavam com Jesus Cristo, daquele punho a punhos, tentando desmoralizar o ministério do Senhor e Salvador Jesus Cristo, os de hoje não mudam, os espíritos são transportados de geração a geração, a épocas e épocas, e invade o nosso sistema, nosso tempo, nossa liberdade, para tentar nos trazer uma convicção de que eles estão certos e que o Evangelho está errado. Mas o Evangelho é que transforma a vida, não é a vida que transforma o Evangelho. O Grupo Logos tem uma frase muito interessante que disse: o verdadeiro Evangelho restaura, é transparente. E quem não vive na transparência não consegue entender a realidade quando eu digo. O que eu ouço com esses ouvidos, eu não comunico com essa boca. E nem passo para esse. É uma coisa confidencial, é uma coisa porque nós recebemos um chamado e nós acreditamos, embora não tenha recebido as consagrações no mesmo ambiente, mas temos a obediência de ouvir o testemunho que Jesus Cristo deixou. Ele disse: se teu irmão pecar contra ti, vai e repreenda entre ti e ele só. Se te ouviu, ele ganha. Se não te ouviu, você leva outra testemunha. Se ele não ouvir você com outra testemunha, leve a terceira, a segunda testemunha. E você pode insistir isso até a terceira, não há um problema maior. O problema é ele não aceitar. Aí então Jesus aceita que você considere isso a um outro nível. Então vamos levar o sacerdote, o dirigente da igreja, o responsável da igreja, porque você já fez a sua parte. Se você parar para entender o que diz também o livro de Ezequiel, o profeta, ali no capítulo 3, você pode ler do 17 e você pode ler até o 18 e o 19, mas quando chega no 20, vai ter um assunto direto, de irmão para irmão. Se eu te enviar, né, e se semelhantemente o justo se desviar do meu caminho e fazer a injustiça e maldade, e eu colocar um tropeço, ele vai cair e morrer. Mas se você não avisar ele antes, ele morre, mas eu cobro de sua mão. Então isso é interessante. Aí nós voltamos para o ponto de vista aonde Jesus confirma tudo isso. Se a vossa justiça não excede, não for maior a dos escribas, dos fariseus e dos hipócritas, de modo nenhum verão o reino do céu. De modo nenhum. E o meu medo é falar isso hoje para você e na continuidade fazer aquilo que na verdade dói. A hipocrisia, ser falso. Eu estou adquirindo experiência com a palavra porque é assim, você conhece ela hoje, você se relaciona com ela hoje, você vai se relacionando, é a palavra. E ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer uma espada, penetra juntas e medula. Depois de conversar com um amigo meu, pastor Hipólito, bacharel, PhD em teologia, foi meu professor também, e a gente conversa de vez em quando, eu acho na rede, a gente dialoga, e ele disse para mim que o bisturi mágico, ele é o único que discerne tudo. E o que é o bisturi? O bisturi é aquela peça pequenininha que o cirurgião usa para fazer pequenos cortes. Pequenos cortes. Aí ele revela que esse bisturi, na visão que ele utiliza como parábola, está em Hebreus, no capítulo 4, versículo de número 12. E ele diz da seguinte forma:
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer uma espada, penetra juntas e medula, e são aptas para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Então, quando você mente, quando você usa de falsidade, você sabe o que está fazendo. Então não tem ninguém mais para lhe condenar, senão a sua própria consciência. Não precisa ficar apontando para você, nem pontuando. Aqui, neste momento, nós estamos dialogando. Eu estou tirando de dentro uma coisa que me sobrecarrega. É muita falsidade. É muita hipocrisia, muito engano. Já viu uma pessoa dizer te amo e te odeio? Poxa, é muito doloroso. É como se você visse aquela questão da barata, que ela morde, ela também assopra. Tem gente que usa esse dito porque ela morde e assopra porque enquanto você dorme, ela não permite que você acorde. Enquanto ela está roendo o canto de sua boca, quando você não escova os dentes, quando você não lava a boca na hora de dormir, entendeu? É desse jeito assim. E existe gente que enquanto está mordendo, enquanto está tirando de você o que é do interesse, ele faz com que você só o atentam para isso. E isso é doloroso. E isso Jesus que está dizendo. Se a vossa justiça não excede a dos escribas, de modo nenhum entrei no reino do céu. Será? A sua justiça tem que estar acompanhado com a obra. Não pode. Tiago fala bem sobre esse assunto. Você pode meditar nas ideias de Tiago, que ele escreve à igreja da Ásia, você vai conseguir entender quando ele fala sobre esse ponto de vista com muita propriedade. Você dizer que gosta de mim e faz o que você faz comigo, me trata como você trata, o seu olhar te denuncia. Você lembra que aconteceu com Pedro? O olhar de Pedro, a fala de Pedro, o comportamento de Pedro. E é a mesma coisa aqui. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui no livro de Mateus, no capítulo de número 13. Eu já estou por perto aqui, então vai ficar muito fácil. Deixa eu mostrar uma coisa, porque eu não vou conseguir detalhar isso com direção sem leitura, né? Então, no capítulo 13, versículo de número... 13, 14 e 15 o verso. É lindo demais. Gente, você preste atenção com muitos detalhes. Olha só, ele que diz assim da seguinte forma. Aqui. Por isso vos falo... por isso lhe falo por parábola, porque eles vendo não vê, ouvindo não ouve, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouvindo de mau grato com os seus ouvidos, e fecha os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta e eu os cures. Não é a tradução fácil de se ler uma Bíblia do Novo Testamento, e eu estava passando num lugar ali na Castro Alves, encontrei uma loja chamada Sebum, você deve saber o significado. Entrei por dentro dela e vi coisas que chamou minha atenção. Ali só vende livros antigos, velhos, né? E ali eu encontro Bíblias ali. Estou até fazendo um anúncio, mas não é para fazer esse anúncio. Estou só dizendo que ali encontro Bíblias que tem um nível, um preço muito barato. Pessoas que não querem mais, pessoas que usaram e largaram nas suas estantes e resolveram. Alguns eles doam, outros eles vendem ali, eles pegam, vendem pelo um preço. E o preço que você sabe que custa o material, chegando ali você compra e você vê que está um preço bem dado, bem válido, dentro das condições que te é possível. E tem uma Bíblia lá que eu tenho, esperando que aconteça uma possibilidade melhor, eu quero ir lá comprar. E nessa tradução, ela fala com muito mais dor, porque ela chega a um nível de maturidade, de compreensão muito severa, porque ele é um esclarecimento. A leitura é fácil de se ler, e eu vou fazer essa leitura agora só para terminar o nosso diálogo, para você ter uma noção. Ele diz aqui, e vocês ouviram, mas mesmo ouvindo não conseguirão entender.
vocês olharão, mas mesmo olhando, não conseguirão ver. E isso acontece porque o coração deste povo está endurecido. Ele taparam os ouvidos e fecharam os olhos. E se não fosse assim, eles poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se voltarem para mim, e eu os curaria. Então, isso é uma eficiência da pessoa que você conhece, o comportamento que ela está te olhando, como está te vendo, não quer tirar suas dúvidas, entende? E do jeito que eu trato meu irmão em Cristo Jesus, eu também trato uma pessoa que não tem o conhecimento do Evangelho. É com clareza, é com realidade. Os assuntos que eu tenho com eu e você, fica entre eu e você. Eu não vou receitar uma propina para poder contar. Mas o problema é que quem vive na mentira não conhece a verdade. E eu bato na tecla ali em João 8,32, quando Jesus diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. E é muito interessante, eu tenho o prazer de chamar Hipólito de meu professor. A maneira como eu entrei na sala de aula dele, a maneira como eu me tornei amigo dele e aluno dele, é uma maneira muito interessante. E Hipólito é um homem com um temperamento muito dinâmico, sabe? A franqueza dele é incrível. E ele virou uma vez para mim e disse: eu vou poupar você de conhecer a verdade que você tanto quer. Eu disse: por quê? Ele disse: porque tem coisa que a sua estrutura ainda não está no tempo. E eu disse para ele: quando estiver no tempo, me diga. Eu preciso saber dela. Então, o interessante dele, que ele, quando ele fala acerca do grego, do hebraico, do aramaico, as mensagens que estão escondidas, a falta do nosso conhecimento de maturidade, se entrarmos hoje para estudar um hebraico, para entrar um aramaico, a pontuação de cada uma letra, a diminuição, e recentemente conversando com um amigo meu, muito bacana, e eu disse para ele, tem coisa que a gente ouve alguém falando, pregando, que o nosso conhecimento vai para a estaca zero. E a gente parece que precisa reaprender o assunto. Há essas dificuldades quando a gente mora aqui pronto de beira de rua, a gente não tem continuidade, a condição de fazer um trabalho melhor. Mas um dia Deus consegue aqueles microfonezinhos, um lugar fechado, e a gente poder ter condições de falar diretamente. Mas é doloroso, irmão, você saber que você não luta só com o diabo, mas com irmãos que são instrumento do adversário. Eu sempre digo, quando tenho oportunidade, que o assunto interage, né, os assuntos um com o outro. Eu digo que os atores da Rede Globo de televisão, que faz o papel específico de fofoca, né, de contradizer as coisas, em todas as novelas que eles participam, que eles são chamados para trabalhar, essas áreas, eles são escolhidos de letra. E aqueles que trabalham fazendo papel de sério, com impetuação, sabe? Eles são chamados, então quer dizer, cada um no seu papel. Felizmente nós encontramos isso. São pessoas que não dão crédito à palavra. Isso não é culpa do pastor, isso não é culpa do presbítero, isso não é culpa de igreja. Não é culpa de igreja. Igreja é igreja. Não vai adiantar você sair de uma igreja e ir para outra igreja. Esse convite. Olha, um pastor, quando convida uma pessoa para ir para outra igreja, ele é ladrão de cesta. Eu considero isso ladrão de cesta, poxa. Agora eu posso até dizer que ele quer o seu dinheiro, poderia dizer isso. Porque se você congrega numa igreja e você pode ajudar a outra igreja, é uma coisa. Mas quando ele chama você para congregar noutra igreja, então é completamente diferente. A pessoa tem que ir um dia levado pelo Espírito. Quem faz a colheita das vidas é o Espírito. Quem salva, quem traz a consciência é o Espírito. Se você não tem o Espírito de Deus, você de maneira nenhuma vai entender a ideia de Deus. Não adianta
não adianta intervir. O mundo do crime, o mundo organizado, quem está do lado de fora não entende. Há um espírito lá. Há um espírito que conduz, que orienta, que transforma a vida deles lá. Cá nós temos o Espírito de Deus, porque isso aqui é de Deus, é para a glória dele. E eu não concordo de maneira nenhuma chamar uma pessoa, venha, fique do meu lado. Não, não vai. Do meu lado não tem como você andar do meu lado. Você, para ser amigo meu, para ser uma pessoa que me admira, você tem que ter o Espírito de Deus. Porque da minha boca, às vezes, sai coisa que você não vai querer ouvir. Não vai querer ouvir. Eu quase agora falo no manto. É como se diz, é uma expressão fácil de você entender que eu sou crente e que eu tenho as virtudes do céu. E quando eu sinto que Deus se faz presente, ele faz uma combinação, há uma testificação dele para com a minha natureza humana. Ele fala com o Espírito que está dentro. Como eu sou um caneco, como eu sou uma vasilha, como eu sou um instrumento, a vibração eu sinto quando o Espírito se manifesta na minha vida. Então, por isso eu digo, não tem como você ser meu amigo se o Espírito não estiver na sua vida. Não tem. Chegar perto de mim com a sua carga negativa, com a sua maldade, com a sua malícia, com a sua justiça excedida, abaixo do que Deus tem disso, não tem como você entendeu? Porque eu vou te ver. Você pode ser quem for. Eu vou te enxergar. E não vou dizer que eu estou te vendo. Às vezes eu vou dizer para você um sinal, para você entender que eu estou vendo. E para finalizar aqui esse nosso bate-papo, que já está bem prolongado, eu me entusiasmo falando com você, e eu digo uma coisa com muita propriedade. Nada podemos contra a verdade, a não ser a favor da verdade. Quer ver a glória de Deus na sua vida? Não fique imaginando um carro de luxo nem um lugar de status. Porque tudo isso Jesus rejeitou. E quando ele foi levado ali, conduzido ali ao deserto, quando ele foi levado, conduzido, e é uma questão quando a gente diz que Jesus foi andando, né? Tudo bem, eu posso concordar com você até nisso, mas tem uma coisa que eu não vou concordar com você, que Jesus foi de livre e espontânea vontade. Ele obedecia à vontade do Pai e ser obediente. Mas ele foi para ser tentado pelo diabo. E o diabo o tentou. E tudo que é glória, tudo que é riqueza, está aí. E uma coisa que eu tenho visto engraçado é que todo mundo que segue esse caminho de glória aqui na terra, de exaltação, de exibição, e que se transparece assim, é problema. Eu sei até onde eu fui. Eu sei como eu me saí indo. Eu lembro o dia que eu cheguei em uma determinada igrejinha pequenininha, recém-chegado ao clima de Salvador. Eu lembro quando eu cheguei numa igrejinha e uma pastora chamada Dona Maria, acho que é Dona Maria. Isso. Uma igrejinha ali em Dom Avelar, lá no cantinho. E quando ela me viu pela primeira vez, eu preguei na igreja dela. Tive a oportunidade de Deus me dar uma palavra ali. E ela disse, eu não quero ter os meus pés furados, para poder dizer a você o lugar que você vai ter que andar ainda. Eu tenho certeza que eu deixei de andar em muitos lugares, porque eram muitos os lugares. E eu andei muito em Salvador pregando. E eu sei o que eu vi no meio dos pregadores. Eu sei o que eu vi no meio dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, dos evangelistas. Eu sei o que eu vi. Eu sei o que eu vi. Tá bom comigo mesmo. Homens que têm palavra que diz que vai ser, é e é. Conheci muitos. Não vou nem dizer os nomes deles. E quando dizia é isso, é isso. Mas tem outros que diz que nada se cumpria. Não passava de mentira. O texto que nós usamos é real.
sem o Espírito de Deus. Bem, Nicodemo, quando se encontrou com Jesus, ele disse da seguinte maneira: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Eu gosto de insinuar aquela cena. Essa cena de Nicodemos é incrível. Ele chega e se solta de... Ele tinha que ficar escondido, né? Para falar com o mestre. Ele pertencia a um grupo que não... Tem gente que às vezes vai na igreja, vai todo cabreadozinho, até que o Espírito de Deus trabalhe, né? Liberta ele. E ele foi até Jesus Cristo. E quando ele veio, ele fez aquela saudação. Eu vejo nas praças de vez em quando umas dessas assim. Eu vejo algumas. Eu vejo um saudando o outro. Às vezes estou distante e analisando quando eu consigo ver. E Jesus claramente disse: verdade é. Segundo essa linguagem aqui. Verdade é isso. Mas eu te digo que se não nascer de novo, não pode entrar no reino do céu. Agora imagine a mente de Nicodemos zerar e descer por nada. Ele encontrou o mestre por excelência. E a palavra de Jesus logo de fato bate, ele cai, ele perde todo o equilíbrio dele. Nascer de novo. A gente entra por uma hermenêutica textual e a gente vamos passar em muitos outros lugares. Mas só aqui tá bom você entender que ele... Como pode ser isso? O homem vai, olha a mente dele, a faculdade dele conclui a existência da criatura, do poder sobrenatural divino de criar. Deus criou o homem de um jeito, mas ordenou a natureza que fizesse dessa forma. O homem tem que nascer no ventre de uma mulher, gerado dentro do ventre, e ela dará à luz. E ele perguntou, então ele voltaria e entraria de onde saiu e nasceria de novo? Jesus disse, não, Nicodemos. O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. E se você não tiver o espírito, não vai entender nada do espírito. Agora vem Paulo de novo e afunda o assunto. De novo, dinamicamente. O homem natural não compreende as coisas do espírito, nem pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, no homem natural que eu sou, não entendo nada da vontade de Deus. Eu, Jade Nunes, não entendo nada. Mas o que é espiritual, o espírito que habita em mim, ele discerne bem tudo e ele por ninguém é discernido. É o espírito que traz a revelação do que leio, é ele que esclarece, é ele que me ensina, através do que eu ouço, as mensagens, ele que vai nos dando ênfase, ele que vai nos dando amadurecimento. É o Espírito de Deus que faz tudo. Tá certo? Olha, vamos parar que a gente volta a se encontrar. A gente volta a se encontrar porque enquanto a gente tem vida, a gente estamos vivos. Quando a gente não tem vida, a gente está morto. Não sei o seu estado, mas não procure uma igreja, não. Procure a Jesus como Salvador da sua vida. A vida é como um casamento, em Cristo Jesus é como um casamento. Você precisa conhecê-lo para tê-lo como teu Salvador. É algo eterno. Alguém se encontra com uma garota por aí, gostou dela e vive aí, não quer saber de mais nada. Mas com o Evangelho é diferente. Você casa com ele, se relaciona com ele, procura conhecer o Evangelho. Aqui é uma Bíblia, aqui é um Evangelho. Tá? Aqui tem os dois juntos, em uma linguagem diferente. Então é muito interessante quando você começa a se relacionar com a palavra. Quando você se relaciona com a palavra, vocês se tornam um. Certo? E no momento vai dar muito trabalho, porque a Bíblia ela é contundente. Eu sinto um verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo, agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como água que eu bebi, e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência, perderá.
O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecado, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, e o arranque de onde está, e o justifique e o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem melhor que qualquer força ou ficção, e não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano e graça me escolheu. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Aceitar Jesus de brincadeira não faz sentido. É necessário entender a letra que o grupo Logos fala, que é você tomar uma decisão e você clama. É como um preso atrás das grades, quer sair. E na madrugada, que ele está lá trancado, que está lá sem ninguém, sozinho, ele clama, a alma dele geme. No dia seguinte, ele parece que é anestesiado, parece que não viu nada. Mas isso não são todos. E mais uma vez eu vou dizer, fechando esse quadro. Por isso que Jesus disse, lembrai-vos dos presos, como se estivesse preso também. Todos que pregam o Evangelho foram ex-presidiários. Todos passaram, de uma forma ou de outra, por uma cadeia. Seja ela visível ou invisível, física ou espiritual. E o Evangelho é pregado a todo, então Jesus não discrimina ninguém no seu id imperativo. E você é o nosso convidado especial. Procure uma igreja evangélica onde é anunciada a palavra de Deus. Entre, sente e espere que o Espírito de Deus apresente você ao Pai. Tá certo? Ele faça isso com você. Que Deus te abençoe e te guarde. E faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto e Ele te dê a paz. Lembrando do texto que nós iniciamos. Se a vossa justiça, se a vossa sinceridade, se a vossa honestidade, se a sua maneira honesta de ser, sua conduta homem de ser, ela não for excedida aos mesmos comportamentos dos escribas, dos fariseus e dos hipócritas, acabaram crucificando o mestre. Pagaram o alto preço, compraram alguém de dentro da corte espiritual para poder vender ao mestre. E venderam Judas Iscariote. E isso prova que para ter um péssimo caráter, não basta você simplesmente ter por falta de um bom mestre. Porque Judas teve um bom mestre, um bom líder, um bom amigo, um bom pastor. O problema é você reconhecer que você tem um bom pastor, tem um bom amigo, e você pode contar com ele. Ele conseguiu se livrar de muita coisa, Judas. Ele conseguiu se arrepender diante dos homens. Ele conseguiu devolver as moedas que ele achou que era problema para ele. Mas uma coisa que ele não teve é o caráter. É o caráter de chegar até a pessoa de Jesus Cristo e pedir perdão. Eu tenho certeza que ele ia ser perdoado. Tenho certeza absoluta. E se você tiver coragem de chegar à pessoa que te ofendeu e você pedir o perdão, ainda que ela não te perdoe, mas você fez a sua parte. E é tudo que importa. É você fazer o que é certo e deixar que o errado, o seu eterno julgue. Seja honesto no que você fizer. Seja justo na sua decisão. Seja homem na presença de Deus. Homem não é porque vista a calça, que usa um paletó, não é porque tem um belo carro, uma bela casa. Não. Nós estamos falando de uma atitude, de um caráter, de um homem do Espírito que habita dentro de você. O homem crente, transformado pelo poder da palavra de Deus. Então, se você é um tal, se o Espírito de Deus habita em você, a sua vida será
outra. Forte abraço para você